Minha colega falsificou documentos para me tirar da viagem da escola. Tudo começou no terceiro bimestre, quando o professor Raul anunciou a tão sonhada viagem da escola para a capital. Um projeto pedagógico, segundo ele, com visitas a museus, exposições, teatro e até passeio guiado por uma universidade. Mas pra gente, aquilo era quase um intercâmbio de luxo. A viagem seria com hospedagem num hotel decente, ônibus fretado com ar-condicionado e parada em shopping para lanche. Só podia ir quem tivesse boas notas, comportamento exemplar e autorização dos pais. E eu? Eu era praticamente a aluna modelo. Tava com média azul em tudo, nunca arrumei confusão e ainda era representante de sala. Eu tava tão certa que ia, que já tinha até separado as roupas na cama, feito lista de snacks para levar e ensaiado minha pose pro stories no ônibus. Mas o que eu não sabia é que dentro da minha própria sala tinha uma vilã de novela mexicana tramando meu fim, a Milena. Sim, aquela mesma que até o mês anterior copiava minha lição de matemática e ainda me pedia figurinha repetida do álbum da Copa. Acontece que Milena também queria muito ir na viagem. Só que Milena tinha 3 probleminhas: média vermelha em 2 matérias, uma advertência recente por xingar a inspetora e uma mãe que era completamente contra qualquer viagem da escola. Resultado? A bendita não podia ir. Só que ao invés de aceitar, ela decidiu que, se ela não fosse, eu também não iria. Tudo começou com um burburinho estranho. Um dia, o vice-diretor me chamou na sala dele com aquela cara de mistério, dizendo que havia uma inconsistência na minha ficha de autorização. O travail. Falei que minha mãe tinha assinado o papel e que eu mesma entreguei na secretaria. Ele disse que o nome da minha mãe estava diferente da assinatura e que parecia adulterado. Eu fiquei tão confusa que achei que estavam falando de outra pessoa. Saí de lá tremendo, peguei o telefone e liguei para minha mãe no meio do intervalo, que, obviamente, confirmou que tinha assinado direitinho. No fim do dia, uma cópia da autorização caiu na minha mão e ali veio o baque. A assinatura era parecida com a da minha mãe, mas tinha uma diferença grotesca. Minha mãe assina com letra cursiva cheia de voltinha e o papel estava com uma assinatura seca, feia, feita com pressa. E o mais absurdo, o sobrenome estava grafado errado. Aí minha ficha caiu. Aquilo tinha sido forjado. Só que eu ainda não sabia por quem, até o momento em que vi a Milena, no fundão do pátio, rindo e cochichando com a Bruna, aquela que não guarda segredo nem de formiga. Era só o começo do meu pesadelo estudantil. Naquela tarde, minha cabeça estava fervendo. Eu olhava para aquela autorização forjada como se fosse uma cena de crime. E no fundo, era mesmo. Eu só não entendia como que alguém teve a audácia de falsificar uma assinatura da minha mãe, inventar um sobrenome e ainda ter a cara de pau de entregar aquilo na secretaria da escola. E a escola? A escola achando que o erro estava comigo. Eu, a certinha da turma, sendo tratada como se estivesse tentando burlar as regras. Quando cheguei em casa, minha mãe quase infartou. Ela foi pessoalmente na escola no dia seguinte, com identidade, RG, certidão de nascimento minha, a própria caneta e disposição para causar. Mas o mais bizarro veio depois. No caminho entre a sala da diretora e a secretaria, minha mãe, que não tem papas na língua, comentou alto que aquilo era golpe. E não deu outra. As fofoqueiras da escola, o trio que ficava no bebedouro, que mais sabia da vida dos outros do que dos conteúdos da aula, espalhou a fofoca em menos de 2 aulas. Na hora do almoço, já tinha gente dizendo que eu ia ser expulsa por fraude, que minha mãe ia processar a escola e até que eu tinha sido pega tentando vender a vaga da viagem. Um verdadeiro carnaval de versões, todas erradas, todas absurdas. Mas teve uma que me chamou a atenção. A Milena foi vista dizendo que eu tinha feito besteira e agora queria culpar os outros. O quê? Ela estava espalhando que eu que tinha falsificado a própria autorização? A audácia! Nesse momento, eu soube que não era coincidência. Era ela. Tudo nela gritava falsificação. A inveja, o desespero de ir na viagem, a letra feia e, principalmente, a falta de limites. Fui atrás da Bruna, a fofoqueira oficial, que não aguentou 2 minutos e já me entregou tudo. Disse que a Milena passou uma tarde inteira na sala de informática tentando imitar a assinatura de adulto. E pior, tinha usado uma autorização antiga que ela achou na pasta da sala para copiar o modelo. Eu fiquei em choque. E quando eu perguntei por que ela faria isso, a Bruna respondeu com a maior naturalidade do mundo. Ué, ela disse que se não fosse ela, não ia mais ninguém do grupinho também. O grupinho? Eu nem fazia parte do grupinho dela. Eu era da turma dos nerds que jogava Uno no recreio. O nível de surto da Milena era tão grande que ela basicamente estava tentando arruinar minha vida porque eu não era do grupo certo. A essa altura, a diretora já tinha se envolvido.
E quando a coordenadora comparou a ficha original com a minha autorização de verdade, perceberam que alguém tinha trocado os papéis na gaveta da secretaria. E adivinha quem era a monitora do Grêmio Estudantil e tinha acesso aos arquivos? Exatamente. A própria Milena. Mas ainda assim, faltava uma prova concreta. Algo que mostrasse que ela estava mesmo por trás disso. E aí, foi que entrou em cena o print que mudou tudo. Eu juro que eu tentei manter a postura. Que eu me segurei para não sair gritando pelos corredores igual vilã de série adolescente, apontando o dedo na cara da Milena e chamando de falsária. Mas quando eu soube do print, ali eu senti o gostinho da justiça começando a ferver. Quem trouxe a fofoca foi o Pedro, o menino mais fofoqueiro e tecnológico da sala, que vive com o celular na mão e conhece mais senha de Wi-Fi do que a coordenação pedagógica. Ele me puxou no canto, me chamou com um olha, não conta pra ninguém que fui eu, e mostrou a tela do celular como se fosse uma pepita de ouro. Era uma conversa da Milena num grupo privado do WhatsApp chamado Turma Elite da Viagem. E o nome já dizia tudo. Era um grupinho que ela tinha criado com umas 5 meninas da sala, todas metidas a patricinha, para planejar o que iam levar, que roupa usar e quem ia dividir o quarto. Só que entre esses papos de louquinho e que lanche combinar com biquíni, tinha uma mensagem dela dizendo assim, com todas as letras: fiz minha parte. A mocinha da carteirinha exemplar tá fora da viagem. Agora só falta a Gabriela sair também e a gente domina esse rolê. Eu li aquilo umas 3 vezes sem acreditar. A mocinha da carteirinha exemplar era eu. O deboche. Eu seria. O plano maquiavélico da Milena estava registrado, carimbado, printado e salvo no rolo da câmera do Pedro. E quando eu fui perguntar como ele tinha esse print, ele respondeu, como se fosse a coisa mais normal do mundo: minha prima tá no grupo. Mas ela achou escroto demais o que a Milena falou e mandou pra mim. Eu quase abracei ele. Finalmente uma luz no fim do túnel, um pedaço de prova concreta de que eu não estava surtando. Levei o print direto para a coordenadora, que arregalou os olhos e chamou a diretora no ato. A escola inteira começou a se mobilizar como se fosse caso de polícia. E basicamente, era: forjar assinatura é crime, né? E ainda mais dentro de uma escola, mexendo em documento oficial. A Milena foi chamada na diretoria no mesmo dia, e saiu de lá branca feito giz. Tava claro que ela não esperava que alguém do próprio grupinho fosse entregá-la. E o pior, como ela confiava demais nessas meninas, mandava tudo nos grupos achando que estava arrasando. O grupo Turma Elite da Viagem virou o arquivo confidencial da falsificação. As outras meninas até tentaram tirar o corpo fora, dizendo que achavam que era brincadeira, que a Milena exagerava mas nunca fazia mesmo. Só que uma delas, a Isadora, a mais sonsa do planeta, soltou no impulso que a Milena tinha mostrado a tal assinatura no dia anterior. Opa! Pegamos ela! Ou seja, ela tinha provas, premeditação e plateia. A cereja do bolo veio no fim do dia, quando a diretora ligou para minha mãe, pediu desculpas formalmente e disse que o caso estava sendo encaminhado para o conselho escolar. A viagem ainda estava rolando. Mas agora o problema era outro. A Milena estava oficialmente suspensa, e ela não ia deixar barato. Milena foi suspensa por 3 dias, mas o ego dela levou um gancho de pelo menos 3 meses. Ela saiu da sala da diretora com o olhar de quem estava jurando vingança em silêncio, tipo vilã de novela mexicana. E, olha, a menina pode não ter talento para imitar assinatura, mas para armar barraco passivo-agressivo, ela era mestre. No dia que voltou, já entrou na sala desfilando, como se nada tivesse acontecido. Sentou na carteira, cruzou as pernas e ainda teve a audácia de perguntar para mim, em voz alta: e aí, tá pronta para passar mal no ônibus da viagem? Oi. Ela ainda estava achando que ia, mesmo suspensa? Pois achava. Descobri depois que ela entrou com uma apelação no Grêmio Estudantil dizendo que a suspensão era injusta e que estavam perseguindo mulheres fortes. Falsificou minha assinatura, tentou me tirar da viagem, foi desmascarada com print e ainda quis se passar por feminista revolucionária. Ok, René Morda. Só que aí veio o momento mais gostoso. A escola decidiu, oficialmente, que a vaga dela ia ser redirecionada para outra pessoa. Ela não só perdeu o direito de ir, como teve que devolver o valor pago. E como foi via Pix da mãe, a humilhação ainda veio com notificação de transferência. Para completar o karma, adivinha quem ficou com a vaga? Exatamente. O Lucas, um menino super gente boa que era da turma do fundão, que nunca conseguia ir em viagem nenhuma porque sempre fechavam a lista antes da mãe dele conseguir pagar. Foi tão simbólico que teve gente dizendo que parecia final de episódio de série Tim com lição de moral. Mas claro que a Milena não ia aceitar a derrota com dignidade.
Ela começou a soltar indiretas em todos os cantos. Mudou o nome no Instagram para injustiçada.da.turma. Postava story com música de drama e legenda tipo: quando tentam te derrubar, mas você é mais forte que a inveja. Inveja de quê, Milena? Eu é que estava indo na viagem, com minha ficha limpa e mochila pronta. Teve um dia que ela colou um bilhetinho anônimo no meu armário, escrito em caneta rosa com glitter, dizendo: as máscaras caem, mas o caráter também. A parte trágica foi que ela escreveu caráter com 2 R. Eu fiquei com dó e com raiva ao mesmo tempo. Só que eu não reagi. Resolvi seguir na pose, bem plena, fingindo que nada me abalava. Afinal, eu tinha vencido no final, ou pelo menos era o que eu achava. Porque aí chegou o dia da reunião geral com os pais e os alunos da viagem. E, como se não bastasse tudo que já tinha feito, a Milena apareceu na reunião. Isso mesmo. A menina que tinha sido suspensa, banida da viagem, exposta em grupo, apareceu com a mãe toda montada como se fosse embarcar para um cruzeiro. E o pior, ela teve a cara de pau de sentar bem atrás de mim e ficar sussurrando coisas tipo: pena que algumas pessoas só conseguem o que querem passando por cima dos outros. Eu tive que respirar 10 vezes para não virar e fazer barraco no meio da escola. E olha, eu respirei, mas o barraco aconteceu. Só que não foi comigo. A reunião começou super normal, com a coordenadora explicando o roteiro da viagem, horários, regras e a tal da lista de equipamentos que ninguém nunca lembra de ler. Eu estava tentando manter o olhar na apresentação, mas de olho na Milena, que continuava sentada atrás de mim, parecendo um gato aprontando uma rasteira. Aí, no meio da reunião, quando a diretora abriu espaço para dúvidas, a Milena levantou a mão, toda dramática, e soltou: eu queria saber como pode uma aluna ser excluída de um evento por algo que não fez. A plateia virou a cara para ela, tipo: mas que história é essa? A coordenadora até tentou explicar que tinha provas, prints, e que o conselho escolar já tinha decidido, mas a Milena já tinha o microfone da audiência. E aí, do nada, a mãe dela começou a fazer um escândalo na entrada da sala. Chamou a diretora de injusta, disse que aquilo era perseguição, que a filha era uma garota de bem, que só queria uma chance e que a escola estava acabando com o futuro dela. Teve gente que ficou chocada, teve gente que riu, e eu? Eu só queria me encolher e sumir. Mas sabe o que foi mais engraçado? Foi quando Pedro, aquele que me salvou com o print, levantou a mão e disse: mas tem esse print aqui que prova o contrário. Todo mundo olhou para ele, e ele mostrou no celular o grupo da Milena falando da falsificação. A Milena ficou branca, a mãe dela mais ainda, e a diretora tirou o celular do Pedro e disse que aquilo ia ser juntado ao processo disciplinar. A reunião virou um festival de olhares, cochichos e eu sabia, ela mereceu. Até o Lucas, que ficou com a vaga, não segurou a risada. Depois disso, a Milena praticamente desapareceu da escola por um tempo, mas a fofoca? Ah, essa não parou. A escola inteira discutia quem mais iria tentar dar golpe para ir na viagem. Eu virei tipo a heroína da vez, aquela que não caiu no golpe, que teve print e que ainda saiu rindo por último. Confesso que foi meio surreal, porque a sensação de justiça batendo na porta da escola foi melhor que final de novela mexicana. E você sabe como é, né? Na escola, notícia corre mais rápido que o Wi-Fi. Em menos de 24 horas, todo mundo já estava sabendo da história, da falsificação, do print, do barraco na reunião e da revanche da Milena. Eu até recebi uns parabéns de alunos que nem eram da minha turma, tipo manda ela calar a boca ou lenda que não deixa passar rasteira. Eu só fiquei lá, rindo de canto, fingindo que estava chateada, mas no fundo era só satisfação. Por quê? Vamos combinar, não é todo dia que você ganha uma vitória dessas contra uma falsa colega e ainda fica com o status de a mais esperta da escola. A viagem? Ah, essa era só o começo da história. Finalmente chegou o dia da viagem, e eu não cabia em mim de tanta ansiedade. Já imaginava aquele ônibus lotado, as risadas, as tretas bobas, claro, a minha revanche silenciosa contra Milena, que, para minha alegria, não estava lá para causar. O clima estava ótimo, a galera animada, e a escola não poupou esforço. Organizou um roteiro cheio de atividades, passeios e até uma festa à noite. Tudo perfeito para minha vingança emocional, que consistia em curtir tudo e postar fotos com a hashtag Viagem dos Sonhos. Claro que não perdi a chance de mandar os stories secretos pro Pedro, mostrando cada momento que a Milena perderá, e ele respondia com emojis de risada e fogo. Mas não pense que foi só diversão pura, não. Durante um dos passeios, descobri que a Milena tinha tentado se infiltrar no grupo da viagem por outros meios, tipo, mandando mensagens falsas para os professores e tentando manipular outros alunos. Isso só aumentou minha fama de espertinha no colégio.
Aliás, no segundo dia, um dos monitores veio falar comigo e disse que já tinham bloqueado as tentativas dela. A escola, dessa vez, estava preparada para qualquer rasteira. Só que a melhor parte veio no fim da viagem, quando a Milena resolveu aparecer do nada no último dia, no ponto de encontro para o retorno. Ela estava sozinha, com aquela cara de quem queria uma segunda chance, mas todo mundo olhava torto. Alguns até zombavam discretamente, afinal, a fama dela tinha precedência. Eu, é claro, mantive distância, deixando que o karma fizesse seu papel. No caminho de volta, os amigos da turma começaram a contar as últimas notícias dela, que ela tinha sido suspensa mais uma vez por tentar colar em prova, que estava se isolando dos colegas e que parecia que aquela história tinha acabado para sempre. Foi o final perfeito para um roteiro que parecia coisa de novela. Uma falsa que tentou derrubar a mocinha, foi desmascarada e terminou isolada, enquanto a verdadeira estrela da viagem brilhava e colecionava histórias para contar. Eu voltei para casa com um sorriso enorme e uma certeza. Na vida, quem tenta jogar sujo geralmente tropeça na própria mentira. E foi assim que aquela viagem, que parecia um pesadelo no começo, virou a melhor história da minha vida escolar, com direito a golpe, print, barraco e vingança. E a Milena? Bem, essa já virou piada interna e alertinha para quem acha que pode levar vantagem passando por cima dos outros. Depois que a viagem acabou e eu voltei para a escola, as coisas nunca mais foram as mesmas. A Milena virou tipo aquela lenda urbana que todo mundo conhece, mas ninguém quer encontrar no corredor. A garota que tentou dar o golpe do século e foi derrotada no melhor estilo novela teen. As fofocas circulavam soltas. Tinha gente que dizia que a mãe dela estava até procurando advogado para entrar com recurso, outros diziam que ela estava tentando se desculpar com professores e até comigo. Mas, claro, eu nunca respondi nada, só deixei o silêncio fazer meu papel. O que mais me divertia era ver a reação das pessoas quando eu contava os detalhes do caso. Todo mundo ficava chocado com a cara de pau da Milena, falsificar assinatura, tentar tirar alguém da viagem, armar barraco na reunião, parecia roteiro de filme de comédia pastelão. Eu virava o centro das atenções, e claro, aproveitava para rir com as minhas amigas, sempre adicionando umas piadas internas que só quem viveu entende. O grupo da escola nunca mais foi o mesmo, e eu ganhei até um apelido novo, a espertinha que não caiu no golpe. Para completar, na aula de história, o professor usou o caso da Milena para dar uma palestra sobre ética e honestidade, sem nem citar nomes, mas todo mundo sabia que era aquela história mesmo. E não pense que a Milena saiu impune da humilhação. Ela tentou recuperar a reputação, mas as portas continuaram fechadas. O que era para ser um sonho, a viagem da escola, virou um pesadelo para ela, enquanto para mim foi uma confirmação de que, na vida, o certo sempre prevalece, mesmo quando tem gente tentando passar por cima. Hoje, olhando para trás, eu só consigo rir dessa história toda. Parece até roteiro de filme, com direito a falsificação, print vazado, barraco, reunião tensa, vingança silenciosa e, claro, muita zoeira. Se aprendi uma coisa, foi que vale a pena ser honesta, porque no final das contas, a mentira tem perna curta, e a fofoca, essa sempre dá um jeito de colocar tudo em pratos limpos. E assim, com muito humor e um toque de karma, essa história ficou marcada como a maior trapalhada estudantil que eu já vivi. Milena até tentou, mas não conseguiu apagar meu brilho, e olha que eu nem precisei fazer muita coisa, só deixar a verdade aparecer sozinha. Quem diria que uma viagem da escola poderia render tanto drama, risadas e aprendizado, né? Mas, no fim das contas, é isso que deixa a vida escolar inesquecível. As histórias que a gente vive, as pessoas que cruzam o caminho e, claro, as tretas que a gente consegue superar com estilo. E essa, com certeza, é uma daquelas que vai ficar guardada para sempre, para contar e rir muito nas rodas de amigos. Se inscreve e ativa o sininho para mais.